Então, em 1989, né, eu passei por uma experiência de desilusão amorosa e, e foi onde tudo iniciou. Foi onde eu comecei essa jornada no caminho que então nós chamamos de caminho espiritual. Essa jornada no universo da metafísica. As experiências que eu passei a viver de 1989 para cá foram as mais variadas possíveis, né? E então em 1989 eu fui visitar uma ex-namorada minha. Ia ser ex porque ela ainda não sabia, né? Todos os finais de semana eu ia visitar ela e eu fiquei sabendo que ela teria ficado com uma outra pessoa no final de semana anterior. Eu subi lá então para encerrar esse namoro. No retorno para casa eu estava muito desiludido emocionalmente, estava abalado no sentido literal da palavra, estava me sentindo sem chão e muito angustiado mesmo, né? Não entendendo por que aquilo tinha acontecido, uma vez que eu era um namorado dedicado, todos os finais de semana eu estava lá e tal, e no final de semana em questão eu não pude ir visitar ela, e aquele final de semana ela já ficou com outro rapaz. Bem, de qualquer forma, foi isso que aconteceu. E no retorno, durante a viagem, eu vim de ônibus, embarquei lá cedo, acho que era umas 6h30 da manhã, mais ou menos, a hora que eu peguei o ônibus para retornar para minha cidade, aqui em Jaraguá do Sul. Eu, no trajeto da viagem, né, angustiado, sofrendo, amargurado, querendo entender por que aquilo tudo tinha acontecido, e extremamente frustrado com a vida, com essas experiências, né, de relacionamento. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível nesse sentido amoroso, né, nesse universo dos afetos, né? E então muito angustiado e sofrendo profundamente, né, tentando entender, né, o porquê que aquilo tinha acontecido comigo. Já próximo, mais ou menos da metade da viagem, eu olhei para fora do ônibus, né, tava frio, tava nublado, assim, uma neblina. E eu olhei para fora do ônibus, né, pela janela, sei lá, né, tentando aliviar aquela dor e tentando também, né, encontrar uma luz ou alguma coisa que acalmasse meu coração e que me tirasse daquele estado de sofrimento ali que eu estava naquele instante. E como um flash, no sentido literal da palavra, um flash no sentido de uma câmera fotográfica, né, que ela emite aquele flash de luz. Eu olhei para fora do ônibus e tinha uma montanha, uma elevação. Eu olhei em cima daquela elevação e então deu aquele flash de luz. E eu perdi minha consciência. Meu estado de ser, naquele instante, desapareceu. Eu perdi minha consciência. Eu não sei exatamente o que aconteceu naquele instante. Naquele instante eu não tinha respostas para isso, óbvio, né? E eu perdi meu estado de consciência e de uma forma muito rápida, muito acelerada, eu diria assim, né? Eu comecei a acessar níveis de informação, acessar informações de uma forma avassaladora, eu diria, né?
É como que hoje, né, utilizando essas expressões de hoje, né, desse universo da informática, é como que se dentro de mim começasse a fazer um download de infinitas bibliotecas, né? Era tão grande o volume de informação que começou a entrar dentro de mim, que era uma coisa absurda, mas absurda, absurda mesmo. Eu nunca fui um bom aluno, minhas notas nunca foram boas, eu sempre era um cara meio encrenqueiro na sala de aula e preguiçoso para estudar, né? Não tinha nem terminado meu segundo grau, nem nada, justamente por não ser um bom aluno e encrenqueiro também. Ficava criando problema com os professores, trazia questionamento em que eles não conseguiam trazer uma resposta, aí eu ficava indignado. E a minha forma de aprender hoje, eu tenho consciência disso, né? Naquele momento eu não tinha. É sempre enxergar todo o contexto, né? Em que uma informação ela complete aquilo que eu estou observando, que eu tenho que sempre olhar para tudo de uma forma completa. Se eu ficar preso num detalhe, no sentido de absorver uma informação e não enxergar aquele detalhe dentro do contexto, né, no contexto completo, então eu não consigo. A minha forma de aprendizado é esse, né? Então eu era um mau aluno exatamente por causa disso, né? Então, por causa disso, eu criava esses problemas com os professores, porque eles traziam essas matérias, né, os mais variados possíveis, aí, na época do segundo grau, e aquilo não encontrava, eu não encontrava uma maneira de encaixar aquilo no meu saber, né? Então, por isso que eu sempre trazia um problema para os professores. E, enfim, aí começou então a fazer aquele download de informações dentro da minha psique de uma forma abrupta e muito rápida, e de um instante em que eu era uma pessoa, diria assim, ignorante, alheia a todo tipo de conhecimento, e enfim, eu passei a ter uma sabedoria interna, conhecimento interior, que aquilo não era meu, absolutamente aquilo não era meu. Eu sabia quem eu era e sabia o que eu estava sendo a partir daquele momento. E aquilo, da onde eu iniciou a experiência até a próxima cidade, né, demorou em torno de uns 15 minutos. Hoje eu tenho consciência disso, né, que passou uns 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos no máximo. E o ônibus parou nessa próxima cidade, o motorista disse: olha, você tem 5 minutos para ir no banheiro, lavar a mão, enfim, né, tomar um café, e o ônibus já sai. Eu levantei do local onde eu estava sentado, fui em direção à porta, mas eu estava totalmente deslocado. Não tinha a mínima noção de onde eu me encontrava, eu estava perdido. Totalmente perdido, né? Sem chão, não sabia o que estava acontecendo. Não sabia mesmo o que estava acontecendo. Mas passei pelo motorista, desci do ônibus, perguntei para alguém ali onde ficava o banheiro, fui até o banheiro, e estava frio, estava nublado, né? E eu procurei a porta do banheiro, então, e entrei no banheiro, e eu estava transpirando, mas transpirando como que se eu tivesse saído de uma academia, né? Transpirava muito. Aquilo, eu estava totalmente atordoado com aquilo tudo que estava acontecendo ali, e meu corpo reagindo fisiologicamente falando, né? E de uma forma que eu não estava entendendo. Enfim, entrei no banheiro, abri a torneira, água gelada, enfiei a cabeça embaixo da torneira para que a água me acalmasse, e toda aquela agonia fisiológica que eu estava sentindo naquele momento, ela fosse aliviada de alguma maneira, enfim. E as pessoas que estavam ali, inclusive, ficaram me olhando, né, de uma forma estranha, tipo, não entendendo o que estava acontecendo, porque estava frio.
E eu, no entanto, com a cabeça embaixo do chuveiro, né? E eu também mais desorientado do que, né, do que nos segue em tiroteio, né? Estava totalmente perdido ali. Mas enfim, me molhei bastante embaixo com aquela água gelada e voltei pro ônibus, todo molhado, né? Procurei meu lugar, sentei, obviamente, e aquele processo continuou, né? O ônibus saiu e aquele processo continuou. Então eu não percebi a distância ali de retorno para minha cidade. Devia ter mais ou menos uns 100 quilômetros de distância, talvez, um pouquinho mais, até chegar a Jaraguá do Sul. E eu não vi esse tempo passar, né? Até porque eu estava imerso dentro de mim mesmo, experienciando tudo aquilo. Aquilo não parava, né? Aquilo não parava, era uma informação atrás da outra e me deixando cada vez mais atordoado aquilo, né? Mais sem chão, mais perdido mesmo, internamente, né? E sem entender o que estava acontecendo. E retornei para a minha cidade, e chegando aqui, então, né, fui para minha casa, né, meio que instintivamente, não porque eu tivesse uma consciência real daquilo que estava acontecendo e para onde eu deveria ir, mas aquilo fui guiado meio que instintivamente. Cheguei, claro, bom, chegando na minha casa, né, ainda, né, perdido, claro. E esse processo ele continuou se desenrolando, né? Porque já no outro dia eu tinha que trabalhar, né? E fui trabalhar, mas já era uma outra pessoa. Já não era mais o Geraldo, né? Que tinha saído para fazer aquela viagem. Que voltou ali era um outro Geraldo, no sentido literal da palavra. Internamente, né? O meu saber era outro, eu internamente era outra pessoa. Então tudo que eu fazia era baixar a cabeça e trabalhar, né? Trabalhava muito, né? Naquele momento eu trabalhava numa empresa de transporte de bebida, então participava de carregar e descarregar os caminhões, né? E fazia entrega em outras cidades e tal. Enfim, eu baixava a cabeça e trabalhava. E eu perdi massa muscular, eu emagreci e eu achei que eu ia desaparecer. Eu virei pele e osso naquela época. Fiquei fisiologicamente muito afetado e desestruturado, né, de uma forma muito grande. E aquele processo durou uns 6 meses, mais ou menos, né? Então, quando eu retornava do trabalho, eu chegava em casa, né? Nós tínhamos uma sala bem pequenininha, né? Tinha um aparelho de som do lado de um sofá, perto de uma porta. Eu sentava naquele sofá e ficava naquele processo. E aquilo não parava, né? Não parava. E a minha consciência, ela se deslocava. Eu saía desse nível de realidade aqui que a gente conhece e emergia no universo investigativo, eu diria assim, porque era isso de fato que estava acontecendo, procurando entender tudo aquilo que estava se passando dentro da minha tela mental, né? E esse universo de informações e de acesso foi muito grande mesmo, né? Eu fui levado, a minha consciência foi levada a um nível de realidade em que eu pude, hoje, usando palavras descritivas, né, para aquele momento, com uma linguagem atual, né? Então eu fui levado a um universo da manifestação em que naquele ambiente onde eu me encontrava como consciência, como alma, como ser, porque era o sentimento que eu tinha, que eu apenas era, né? Eu apenas era, em que eu era, no sentido literal da palavra, tudo, né? Tudo. Não importa o que vocês possam imaginar
Tá, Geraldo, então você era uma pedra, você era um vegetal, você era uma estrela, você era um sol, você era o ar, você era o fogo, você era o quê? Eu era tudo isso. Eu era tudo isso. Eu era os seres criando todos os universos que vocês possam imaginar. Isso que as doutrinas, as obras sagradas que existem, né, que trazem esse caráter de orientação espiritual para nós, né, que falam então dessas hierarquias que criam os mundos, né, o Omkara que está ali manifestando os mundos, né, de uma forma constante, as estrelas, os sóis, eu era tudo. Eu conseguia ser, eu era tudo, o sentimento era que eu era tudo. Brevemente, assim, falando daquele ambiente, daquele contexto de estado de ser, então eu vi como que se fosse, era um ambiente escuro, né? Era um ambiente escuro, não havia uma luminosidade no meu entorno. Eu estava sendo, eu era tudo aquilo, mas era como se fosse um ambiente escuro. Então eu percebi naquele contexto é como que se fosse um orifício, né, nessa escuridão, de onde saíam partículas de luz lá de dentro, né? E ao mesmo tempo em que eu estava percebendo aquilo, eu era aquilo, né? E esse orifício, como se fosse um buraco, né? Eu me aproximei daquilo porque eu era aquilo tudo. Eu dirigi a minha atenção para lá, né? Minha percepção para lá e quis entender, ver o que era aquilo. Então, através daquele orifício, eu via como que se fossem bolas de luz. Bolas de luz, só que uma ao lado da outra, assim, era uma ao lado da outra, não existia distância entre elas, elas estavam como que estivessem encostadas uma na outra, né? Eu via isso, e me distanciando então daquele orifício, eu via saindo esses pontos de luz saindo daquele orifício e imergindo naquela escuridão. E eu era, ao mesmo tempo que eu estava vendo isso, estava percebendo isso de uma forma isolada, naquele orifício, aqueles pontos de luz, aquela escuridão, ao mesmo tempo eu era aquilo também. E à medida que essas centelhas de luz estavam saindo de lá, elas começavam a criar tudo que existe. As galáxias, os sóis, as estrelas, os planetas, os ecossistemas, tudo, né? Eu estava percebendo isso, sendo aquilo e vivenciando aquilo. Esse processo, né, nesse ambiente, nesse contexto, né, eu experienciei isso por 3 vezes. E a partir dali, eu comecei a ter outras experiências, né? Eu comecei a ter outras experiências que me levaram a começar a investigar, então, o que era aquilo que eu vivi, aquilo que eu estava experienciando. E eu comecei estudando direto os sóis, querendo entender o que eram os sóis. Daí estudando do ponto de vista literário, científico, né? Eu iniciei por ali. Mas aquele processo interno de sentimento e de ser tudo, né? Aquilo não se esvaía, ele não saía de mim, aquilo, né? Em alguns momentos eu sentado ali naquela cadeira ouvindo músicas, né? Eu deixava a música de fundo para distrair, enfim, para me dar um sentimento de localização. Mas vou dar um exemplo do sentimento que eu tinha ali, né? Então, se eu
se eu pegasse uma plantinha, pegasse uma pedra, se eu dirigisse a minha atenção, sem sair dali onde eu estava sentado, né? Eu dirigisse apenas a minha atenção olhando da porta para fora, né? Se eu olhasse para uma pedra, se eu olhasse para uma planta, uma árvore, fosse o que fosse, eu me transformava naquela pedra, eu passava a ser aquela árvore. Se eu me concentrasse em alguém, algum personagem, alguma pessoa, eu passava a ser aquela pessoa. Então eu sabia de onde que aquilo tinha vindo, como aquilo tinha se formado, por que estava ali, qual era o sentimento. Eu conhecia por dentro, por fora, eu me transformava naquilo. Numa pessoa, eu passava a ser a pessoa. Eu sabia o que ela estava pensando, eu sabia onde ela estava, com quem ela estava conversando, quem ela era, a cidade que ela estava, né? E, enfim, eu passava a ser aquela pessoa. Então, e esse processo durou muito tempo. E eu comecei a ler e estudar, e aí essa busca foi bem longa, bem longa. Eu que era uma péssimo estudante, né? Não gostava muito de leitura, nem nada disso. Passei a ler tudo que caísse sob meus olhos. Eu venho de uma família da base cristã, né? Então nós tínhamos Bíblia em casa, tinha outros livros ali e tal. E eu passei a ler tudo, né? A Bíblia mesmo eu devo ter lido umas 3 vezes naquele momento lá, né? E, enfim, passei a ler tudo. Li todos aqueles livros que eu tinha em casa em busca de um entendimento, né? Porque eu achei que eu tinha ficado louco. Esse era o sentimento que eu tinha. Eu achei que eu tinha ficado louco. E tinha perdido o juízo, né? Em alguns momentos eu estava naquele sofá, eu saía daquele sofá e ia lá na cozinha: mãe, me dá um beliscão. A mãe: que é isso, rapaz? Tá ficando maluco? Não, me dá um beliscão aqui. E ela sabia que eu detestava beliscão, porque às vezes ela me acordava para ir trabalhar, né? E ela: acorda, piá, né? E acorda, piá, porque eu era muito preguiçoso, não queria sair da cama. E acorda, piá. E ela me tacava uns beliscão, ela sabia que eu odiava aquilo, né? E aí eu ia lá pedir para ela me dar um beliscão, ela não entendia, né? Aí ela: tá ficando maluco? Eu digo: não, me dá um beliscão aqui e tal. Insistia, ela cravava um beliscão no meu braço. Porque eu estava querendo ter uma sensação de localização, que aquilo não era um sonho, que eu estava vivendo aquilo, que aquilo era real, né? Porque o sentimento era esse, eu perdi juízo, fiquei louco, enfim. Então, eu comecei a ler, né? Comecei a ler e tal. E a minha busca durou ali pelo menos uns 4 anos de muita leitura, buscando alguém que tivesse passado por um nível de experiência daquela que eu estava vivendo, porque eu não compreendia aquilo. Eu fiquei louco da cabeça, ou alguém já passou por essa experiência, já escreveu isso em algum lugar e já viveu isso. Eu estava buscando uma resposta para que aquilo me confortasse, para saber que eu não era louco, né? Porque tudo era muito óbvio para mim, tudo era óbvio. Qualquer assunto, qualquer tema, qualquer abordagem, qualquer coisa, qualquer assunto, né? Aquilo era óbvio e eu discorria daquilo sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, com um grau de conhecimento muito profundo, sem, como eu disse, sem ter tido o 2º grau completo. E aquilo não é comum, né? Vamos concordar, não é comum. E então, meu anseio era de que alguém já tivesse passado por uma experiência dessa e que tivesse deixado escrito em algum lugar, para que eu também pudesse me compreender o que estava acontecendo comigo. E então foram muito tempo investido em leitura, né? E eu morava num bairro um pouco mais afastado do centro aqui, Nereu Ramos, né? E eu vinha para o centro da cidade a pé. Quando sobrava algum dinheirinho, eu pegava o ônibus e vinha de ônibus, mas na maioria das vezes eu vinha a pé.
vinha para a biblioteca e me enfurnava ali dentro e não saía dali de dentro, e pegava todo tipo de... Quando saía de lá, já saía com 4, 5, 6, né, livros, que era o que a biblioteca às vezes permitia eu trazer, mas como eu era um leitor assíduo, eles me permitiam às vezes trazer até mais livros. Eu sugeria títulos porque eu queria saber, né, porque um livro indicava outro, aí eu sugeria, a biblioteca trazia, né, os livros, comprava, e eu li praticamente todos os livros que tinham naquela biblioteca aqui no centro. Passei para Joinville, olha, eu diria que eu li também quase toda a biblioteca de Joinville. Tinha a biblioteca da Universidade aqui de Jaraguá do Sul, né? Eu fiz amizade com o pessoal lá dentro, aquelas obras que tinham lá eu também li quase tudo, e nada, não consegui encontrar nada que me mostrasse então, né, um caminho que alguém tivesse trilhado, experienciado aquilo que eu estava vivendo e que eu vivi, né, naqueles dias. Bem, até que eu comecei a descobrir então o universo da magia, né? Esse universo da magia, né? Dos rituais sagrados, né? Que envolve esse universo da magia, os magos, né? E então esse assunto foi o que me prendeu mais, porque ele tinha várias nuances daquilo que estava descrito que se assemelhavam com a profundidade daquilo que eu tinha experienciado. E então conheci uma pessoa nesse inteirinho, o nome dele era Luiz, e é Luiz, que ele deve estar vivo ainda, por aí em algum lugar, porque eu nunca mais encontrei ele também. E a gente começou a trocar figurinha nesse sentido e tal. Aí um dia ele me levou para casa dele, ele também era um profundo investigador, e ele também era outro cara que tinha toneladas de livro em casa, e então passei a estudar junto com ele. E então a gente comprava livros de interesse comum, e então foram 4 anos de todo centavo que entrava no meu bolso, ele era revertido para leitura e compra de livro. E num dia ele disse: olha, hoje eu quero comentar com vocês aqui. Estava eu e um outro amigo na casa dele. Ele disse: eu quero... Porque ele tinha um quadrinho em casa, né, uma lousa em casa. E ele disse: olha, então às vezes a gente estava discutindo sobre algum assunto, daí essa coisa da gente desenhar, né, para compreender, para assimilar, para falar de alguns detalhes. Ele disse: hoje eu quero falar para vocês aqui sobre o caduceu de Mercúrio. E começou a rabiscar naquele quadro, né, sobre o caduceu de Mercúrio, né, essa questão então aí dos centros da energia sexual, a coluna vertebral, o nosso crânio, e que uma coisa estava relacionada à outra e tal. E aquilo foi um outro boom, né, dentro de mim. Foi fechou um elo que estava em aberto. Por quê que fechou um elo que estava em aberto? Porque aí eu fui compreender que de fato o que eu estava buscando, que eu estava tentando compreender, era o seguinte: aquilo que eu havia experienciado me tinha... Daí já naquele momento, é óbvio, né? Porque daí eu já tinha lido tudo que chegava aos meus olhos, então eu já tinha, do ponto de vista literário, eu já tinha lido muitas obras, né, principalmente da cultura oriental. Então, vamos dizer assim, tudo aquilo que dizia respeito ao universo místico, transcendente, espiritual, né, eu tinha vivido aquilo, eu tinha experienciado aquilo. E eu estava, e também, do ponto de vista humano, das ciências humanas, né, daquilo que a gente aprende nas universidades, aprende nas instituições, nos sistemas de ensino, né, todas essas ciências humanas, eu também já tinha estudado tudo. E eu não conseguia achar um elo de conexão entre as duas coisas, né. Então, quando o Luiz começou a descrever essa questão ali, né, e falar sobre o caduceu de Mercúrio, eu encontrei o elo de conexão, aonde que estava estabelecido o mundo espiritual com o mundo da matéria, o mundo manifesto,
Era isso que eu estava atrás. Eu não sabia até então. Até naquele dia eu não sabia que era, de fato era isso que eu estava buscando. E aí aquilo fechou a lacuna, né? Aquele elo que estava em aberto, ele se fechou. E a minha caminhada se encerrou, né? E aí, claro, eu perguntei para o Luiz de onde que ele tirou aquela informação. Ele disse: olha, Geraldo, essa informação aqui é dessa obra. Ele me apresentou as obras do mestre Samael Avenhor, né, do movimento gnóstico. Naquele momento aqui no Brasil, né, movimento da Nova Ordem, que era o mestre Rabulu que estava à frente. Ele disse: olha, essas obras eu tirei dessa escola, né, do mestre Samael. E eu peguei, então, nessas obras que ele... Porque, claro, eu quis saber que obras que eram essas, e ele me emprestou logo o sim, 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 né? Sim a karma, sim a inferno, sim a diabo. E eu peguei aquela obra e ali dentro estava descrito tudo aquilo que eu havia experienciado, ou quase tudo. Peguei uma outra obra, né, chamada As Três Montanhas, e quando eu li o Raio da Criação, aquilo, né, caramba, encontrei. Não estou louco. Não estou louco. Agora eu sei que eu não estou louco. Porque o mestre Samael, então, havia descrito com uma maestria, uma maestria muito grande. Ele havia descrito todo esse universo do mundo místico, espiritual, transcendente, da consciência, e nos levando então num processo de aprendizado, né, em que a gente pudesse compreender aquilo. Então eu encontrei as respostas. Eu não estou louco. Foi isso que eu concluí, né? E, obviamente, fui saber o endereço da escola e fui lá e me filiei àquela escola e me tornei então um estudante assíduo das obras do mestre Samael, e cada vez que eu li as obras dele, cada vez mais eu encontrava respostas, não respostas, mas eu compreendia aquilo que eu havia experienciado, né? Compreendia cada vez com mais profundidade aquilo que eu havia experienciado, e fiquei dentro daquela escola. Então isso já foi em 1995 daí, né? Então isso já foi em 1995. Vocês me perdoem, o celular estava aqui perto e está tocando, e é por isso que eu me distraí aqui um pouco. Bem, então a minha jornada de investigação, de leitura, parou ali, né? E eu fiquei filiado a essa escola até o ano 2000, foi quando a escola fechou. E então foi dessa forma que eu cheguei a esse universo místico, transcendente, e dessa forma passou todos esses anos. Hoje é 2023, e só agora eu decidi, né, comunicar de uma forma pública essa minha experiência, e também falar de uma forma pública tudo aquilo que toda essa minha trajetória, toda essa minha caminhada, né, com o intuito então de contribuir de alguma forma, né, em que outras pessoas estão nesse universo, estão buscando respostas, né? Então eu transmitindo um pouco dessa minha experiência para que possa contribuir de alguma maneira. É isso.